Em 1972, o geneticista Susumu Ono, um dos pioneiros da evolução molecular, ao estudar a fundo nosso DNA, chegou a conclusões intrigantes. Imagine seu corpo como uma biblioteca ancestral, repleta de volumes que contam a história da sua espécie. Mas e se te dissesse que muitos desses livros estão rabiscados, com páginas rasgadas e capítulos inteiros faltando? É como se a evolução fosse um editor cruel, riscando palavras e frases do nosso código genético ao longo de milhões de anos. Você sabia que seu corpo carrega vestígios de um passado distante? Pois é, meu caro, dentro de você há fósseis moleculares. E não estamos falando de dinossauros miniatura escondidos no seu DNA. Estamos falando de genes mortos. Genes que um dia foram a estrela do show, mas agora são só lixo genético ou genes fantasmas. Pedaços de DNA que, em algum momento da história evolutiva, eram funcionais, mas hoje estão inativos, como fósseis moleculares. É como se fossem as ruínas de um castelo ancestral, testemunhando um passado glorioso. Um desses genes fantasmas, o GULOP, já foi fundamental para nossos ancestrais primatas. Ele permitia que produzissem sua própria vitamina C. Mas há cerca de 61 milhões de anos, durante o Paleoceno, algo aconteceu, e enquanto nossos parentes mais distantes, como os lêmures, ainda produzem vitamina C, nossa linhagem, incluindo tarséros, macacos e grandes símios, teve que se adaptar e buscar essa vitamina em frutas. Sem ela, corremos o risco de sofrer de escorbuto. A morte do GULOP foi um divisor de águas para nossa evolução. Mas GULOP não é o único gene morto que carregamos. Existem milhares deles. Mais de 90% do nosso genoma não codifica nada. Entre esses segmentos não codificantes estão pseudogenes fossilizados, sequências que já foram ativas, mas agora estão mortas. Encontramos cerca de 20 mil desses em nosso genoma, rivalizando com o número de genes ainda ativos. Ao estudar esses genes fantasmas, os cientistas podem reconstruir a história da nossa espécie. É como desvendar um enigma, onde cada gene inativo é uma peça de um quebra-cabeça ancestral. Por exemplo, o gene responsável por produzir uma enzima que quebra o ácido úrico, mas aí há uns 17 milhões de anos, ele resolveu tirar umas férias eternas e também se tornou um fóssil em nosso DNA. Isso explica por que temos mais predisposição a doenças como a gota, aquela dorzinha chata nas juntas que faz a gente andar que nem pinguins com cãibra. Mas por que raios a gente perderia um gene tão útil? Bom, a teoria é que isso pode ter salvado a nossa pele. Naquela época, o clima estava esfriando e as frutas estavam ficando escassas. O ácido úrico ajuda a gente a armazenar gordura. Então perder este gene pode ter sido o truque para sobreviver nas épocas de vacas magras. A dieta desempenhou um papel fundamental na moldagem do nosso genoma. Ao mudarmos nossos hábitos alimentares, alteramos as pressões seletivas sobre nossos genes. Por exemplo, a perda de alguns genes responsáveis pela percepção de sabores amargos pode estar relacionada à nossa transição para uma dieta mais rica em alimentos processados, menos in natura. Começamos a cozinhar e a comer mais carne. A evolução não é um processo linear e progressivo. É mais como um jardineiro caprichoso, podando e moldando a vida de acordo com as necessidades do momento. E assim como um jardineiro pode remover um galho seco de uma árvore, a evolução pode podar genes que deixaram de ser úteis. No fim das contas, o nosso DNA é tipo um sótão velho, cheio de tralhas que um dia foram úteis, mas agora estão só juntando poeira. Mas não menospreza essas relíquias. Elas são a prova viva, ou morta nesse caso, da nossa jornada evolutiva. Cada gene morto conta uma história, uma batalha pela sobrevivência que a gente ganhou ou perdeu. Ao estudar os genes que perdemos, podemos compreender melhor quem somos e como chegamos até aqui. E quem sabe desvendar os mistérios dos genes fantasmas possa nos ajudar a desvendar os mistérios da própria vida. E você, o que acha? Gostaria de saber mais sobre a história do seu próprio DNA? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos.